um mentor, ele é um palestrante, ele é uma pessoa especializada em ajudar a gente pensar um pouco mais sobre a razão de ser, sobre propósito, sobre felicidade e uma mistura de tudo isso. Eh, Alguns devem ter visto no material de divulgação, nós tínhamos anunciado a presença do Marcos Wunderlich, que é também uma referência nacional. Infelizmente, ele está adoentado, ele está com um probleminha de saúde e não pôde estar. Então, o Dimitrios prontamente se habilitou, convidei o Dimitrios bem em cima da hora, mas ele se habilitou a estar com a gente. Então, eu quero então já passando a palavra para Dimitrios, dizer o seguinte: neste primeiro momento, ele vai fazer sua apresentação e a partir daí, depois da apresentação dele, a gente abre para algumas perguntas e tal, e aí eu vou complementar com a parte de inteligência artificial e vou avançar um pouquinho nos temas que a gente tinha, começado ontem. De tal forma que amanhã, no terceiro encontro, nós vamos então fechar o nosso planejamento 2025, né, com as inspirações do Dimitrios hoje. Amanhã nós teremos um palestrante muito especial que alguns de vocês conhecem, que é o Zé Humberto, maratonista, um executivo de sucesso. O Zé Humberto fez recentemente 730 quilômetros no caminho de Santiago de Compostela. Ele voltou de lá há pouco tempo e ele vai contar para a gente aqui também um pouquinho dessa trajetória. Tá bom? Dimitrios, obrigado por estar com a gente e gostaria de eu fui abrir a galeria aqui e dei uma interrompida na gravação, mas voltou. Estou emocionado, viu, com o Dimitrios aqui, estou emocionado aqui. Dimitrios, com você, manda ver. Gratidão, gratidão. Você me ouve bem? Todos me ouvem bem? Tá tudo bem? Tranquilo o som? Legal, fico muito feliz. Bom, antes de mais nada, me sinto muito honrado, né? Grato, né? Às vezes a pessoa fala, Dimitri, você pode me ajudar? Pode participar? E eu falo, quem se sente honrado pelo convite cedido pelo universo para poder compartilhar a informação sou eu, né? Em poder a partir dessa voz, a partir dessa canalização, poder trazer uma informação de tal forma, de alguma maneira, né? Oxalá permita que a gente possa tocar no coração de alguém, na mente, de uma forma reflexiva. O que eu quero trazer aqui, não costumo montar apresentações, vai ser mais um bate-papo aqui dinâmico. No máximo que de repente eu vou apresentar é uma foto para trazer aí um pouco de reflexão para que possamos pensar agora nesse início do ano, né? Marcos Wanderlich é meu mentor de vida, assim como Renato Klein, e em uma contrapartida sou mentor deles também numa outra área da vida, o que eu me sinto assim extremamente lisonjeado, você poder ser mentor dos seus mentores. Então, isso é uma coisa meio maluca que o universo nos brinda. Então, Verdade. Dimitrios, né, Dimitrios que vos fala, eu sou descendente de grego-egípcios, nascido no Brasil, né? Meus pais vieram do Cairo em 1954, no pós-guerra, papai e mamãe. Eu nasci numa comunidade em São Paulo, na favela do Heliópolis, quem conhece São Paulo, lá na região do Ipiranga. Sou pai, tenho 6 filhos, 4 netos, 3 gatos, Andora dá de moto, né? Sou mototurista, rodo pelo Brasil, pelo Sul, Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina é a nossa paixão. Temos vários amigos ali embaixo na região, pelo Brasil todo, a gente gosta muito de rodar. Sou fruto aí, resultado de antes da pandemia de um grave assalto em São Paulo, onde me deram 5 tiros pelas costas, uma bala na nuca, 14 costelas quebradas, pulmão perfurado, pleura, fui dado como morto, tetraplégico, mas em 4 dias saí do hospital andando pela porta da frente de Uber, fui embora para casa. E é um pouco disso que eu falo, né? De como você promover, né, essa questão de você
recuperar a tua saúde, né? De você poder promover a sua cura interior, seja ela emocional, seja ela física, isso tudo está ligado a nosso grau de consciência da felicidade. Então, hoje, o que que o Dimitrios quer conversar um pouco com cada um de vocês, respeitando, né, os conceitos? Eu não quero convencer ninguém de nada, mas eu quero aqui criar um starter, eventualmente, para uma discussão entre vocês futura, de como você vê a felicidade. Porque a vida inteira eu fui educado, ensinado de que a felicidade em si ela não existe, não é algo concreto. Na realidade, a vida você vive a vida e a vida é feita de momentos felizes. Então, há uma série de momentos felizes na sua vida. E aí sempre eu fiquei me perguntando, poxa, se eu tenho uma vida onde eu tenho momentos felizes, o que acontecem com os outros momentos que não são felizes? Eu vivo na tristeza, na mágoa, na dor, na diversidade, na então, eu percebi ao longo desses anos e fiz todas as formações junto com o Marcos, com o Renato, e outras mais profundas, e então eu fui pesquisar muito sobre a vida. Há 34 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, saúde mental, entender como funciona a mente do ser humano. Trabalho com física quântica, sou numerólogo, cabalista, trabalho com mapeamento quântico de vida, mapeamento de perfil comportamental, sou reikiano, radiestesista, especialista em mesa quântica radiônica e por aí afora, entendendo como funciona a energia da vida, a energia das pessoas e a energia do nosso status quo de vida. E o que eu tenho percebido, principalmente pós-pandemia, eu não sei se vocês concordam comigo, é que as pessoas estão vivendo um momento muito de pânico, angústia, depressão, ansiedade. Acho que a doença do século, né, tem sido pautado na ansiedade. Um alto índice de suicídio de jovens entre 14 a 24 anos de idade, porque não conseguem estabelecer uma relação de diálogo entre a família, né? O jovem de hoje, principalmente as crianças, não conseguem. Chega num dado momento da maturidade, conforme os setênios da vida vão acontecendo, e aí eu creio que aqui todos têm conhecimento, né, da questão dos setênios da vida, onde acontece um processo de transformação. Então, as pessoas perderam a sua razão de viver. Então, hoje em dia, eu admito, mas afinal, o que que você faz? De uma forma resumida, eu ajudo as pessoas a despertarem o que as fazem felizes para trazer sentido à vida. Então, eu percebi e descobri que a felicidade, e aí eu gostaria que vocês levassem isso para dentro do coração de vocês, né? Enquanto você tiver na sua mente que a vida é feita de momentos felizes, você pode cair numa armadilha de viver muito mais momentos infelizes na vida, de dor, de sofrimento, de angústia, por conta das vicissitudes que nós passamos no nosso dia a dia. Por exemplo, as questões da pandemia. A questão da pandemia, admito, você quer dizer para mim que se eu tenho um familiar hospitalizado, eu tenho que estar feliz com isso? Então, nós precisamos separar a felicidade de todas as coisas externas. Enquanto eu colocar a felicidade numa caixinha condicionada, ou seja, a felicidade condicional, inclusive o Marcos fala muito disso, da felicidade condicional, ela está condicionada a algo. Algo o quê? Há sempre um movimento externo. É um familiar, é uma condição financeira, um roubo, um assalto, um acidente, um desemprego, a morte de um familiar, um estado de saúde grave, eventualmente de um filho, ou agora essa virose que está tomando conta aí das praias e do litoral, e etc, 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 etc. Ou seja, eu tenho tantas adversidades na vida, a guerra na Ucrânia, o problema da política nos Estados Unidos, a corrupção, o governo. Então, se eu for olhar todo esse cenário, eu pergunto para você, aonde eu vou encontrar os meus momentos felizes? Fica muito difícil, né? Então, se eu tirar a felicidade de todo esse contexto e isolar ela e entender o seguinte, a felicidade, Dimitrios, o que que é? Algo que eu trago para vocês refletirem. A felicidade é o ar que você respira. Se é o ar que eu respiro, então eu devo estar sempre num estado de felicidade. É uma felicidade plena, porque o ar que eu respiro ele é constante.
Não, eu vou ser feliz em determinados momentos. Aí o seu pulmão vai falar para você assim: bom, hoje eu estou meio infeliz, não quero trabalhar hoje, sabe? Eu vou trabalhar só a partir de amanhã. A promoção, vou pegar o gancho aí do Evaldo, a promoção do funcionamento pleno dos pulmões vai hoje até meia-noite, porque depois da meia-noite eu vou tirar uma semana sabática e eu, seu pulmão, não vou funcionar, porque eu não estou muito feliz. Aí você vai falar, não, peraí, não, 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 não é bem assim, não, 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 eu não estou feliz e eu não vou funcionar. Ou então o pulmão diz, tudo bem, mas os seus rins dizem, não, não, estou cansado, vou tirar uma semana agora do Natal, já que você bebeu muito, a próxima semana do Ano Novo eu vou ficar 15 dias offline, tudo bem para você? Você fala, não, eu preciso de você. Não, mas espera aí. Então, e o coração? E o cérebro? Ou seja, não, eu não posso o meu estado funcional, ele trabalha independente do meu controle. E por que que eu quero controlar minha felicidade? Então, eu preciso despertar a consciência de que a felicidade já existe dentro de mim. O que que eu preciso? Eu preciso ativá-la. O que eu faço? Eu sou um ativador da felicidade nas pessoas, onde a partir de um processo de uma anamnese profunda, principalmente a partir de um mapeamento quântico de vida, nós vamos identificar qual que é o nosso propósito, o que é que dá sentido na minha vida. Por que que as pessoas perderam a tal felicidade, andam como zumbis por aí, vivendo entre ansiedade, preocupado com o futuro incerto, vivendo olhando para um passado num estado de depressão e o presente se torna estressante. Ninguém consegue produzir nada no presente, estando estressado, preocupado com um futuro incerto, olhando para um passado que eu não consigo movimentar. Aonde eu vou encontrar momentos de felicidade nessa hora? Onde quando eu ganhar na Mega Sena? Eu estou tão deprimido que se eu ganhar na Mega Sena é capaz de eu perder o prêmio. É capaz de acontecer alguma coisa boa na minha vida e eu não saber o que acontece. Eu não saber olhar para isso. Então eu preciso entender que felicidade é meu estado de espírito, de ar que respiro. Quando eu nasço, quando eu tomei a decisão de regressar ao planeta, no meu processo de reencarnação, alguns aqui podem concordar ou não, mas partindo aqui do princípio que todos aqui creem em Deus, pelo menos, né, eu parto desse primeiro princípio, respeitando todas as crenças religiosas. Eventualmente nós cremos em Deus, então se eu creio em Deus, eu entendo, ou eu fui ensinado e percebo que eu sou uma partícula desse ser, dessa energia, do grande espírito, enfim, eu sou uma centelha. Então, a energia do todo habita em mim. Não, não estou eu no todo. A outra parte de mim está junto ao Criador, o que nós aqui chamaríamos como uma metáfora do outro lado do véu. Há um véu que separa a minha existência aqui enquanto humano, né? Representando, no meu caso, o sagrado feminino, e no caso a Niva, né? Representando, por exemplo, o sagrado feminino. Então, as mulheres representam o sagrado feminino do Criador, enquanto nós, homens, representamos o seu lado do sagrado masculino. Né? O contexto disso, o conjunto disso, dá a personalidade divina, que é o todo. Né? Então, no momento em que eu decido retornar aqui, eu venho como um pedacinho, uma faísca desse todo, dessa energia. Então, eu parto do princípio que eu, enquanto alma, eu sou uma alma antiga. Porque eu sou parte do todo, e se Deus é onipresente, onisciente e sempre existiu, eu, enquanto alma, Dmitrio, sempre existi. Encarnado nesse corpo físico, chamado Dimitrios às Vestas, que tomei como data de chegada aqui 17 de outubro, neste meu novo processo de evolução para a ascensão à luz, reverberando a luz e o amor do Criador para ajudar a humanidade na sua ascensão, eu tenho uma janela de tempo. Eu fiz um check-in no planeta no dia 17 de outubro e um belo dia eu vou fazer um check-out. Tentaram me levar para um check-out antecipado agora, dia 17 de fevereiro, na época da pandemia, mas o criador deve ter olhado assim e falou: olha, nós estamos aqui, está tudo lotado, você continua por aí, mais uma temporada. E eu falei: tudo bem, estou voltando, né? Mas é o seguinte, dá para voltar novamente inteiro? Porque se eu voltar picado vai ser difícil. Não, tudo bem, se é seu desejo,
Não, é meu desejo voltar inteiro e perfeito. Tá bom, então volta, já que é seu desejo será atendido. Tudo parte do desejo, da intenção. Mas parte do meu grau intenso de felicidade, que enquanto eu estava naquele momento de morbidez, a alegria e felicidade que havia dentro de mim, ela continuou ativa. Eu não criei um momento de raiva e obstinação, porque agora tem que matar os vagabundos, porque não sei o quê, papapá. Não, aconteceu. Aconteceu, eu estava no lugar certo, na hora errada, ou vice-versa. A galera estava num horário de expediente comercial, eles estavam trabalhando, o lado da profissão deles era aquela, né? Tirar o bem que me pertencia na mão grande. E se eu não entregar de um jeito, eles vão tomar do outro. Mas foi tudo que aconteceu e está tudo bem. Eles estavam trabalhando, eu passei no horário do expediente deles, eles ainda não tinham se recolhido, precisavam fechar a meta do dia, o planejamento, e eu estava lá no horário. Qual o problema? O problema nenhum. Acontece que existe uma lição de aprendizado aí. Então, nunca é por que que as coisas acontecem comigo. A pergunta correta sempre é: o que existe de aprendizado nessa lição que a vida quer me ensinar? Dimitrios, mas eu estou com um familiar amado internado. Eu não estou feliz por isso. Eu posso não ter alegria nesse momento por conta dessa situação. Eu tenho compaixão, eu tenho benevolência, eu emano, emito e envio amor, benevolência, carinho e compaixão para aquela pessoa. E se ela estiver disposta a receber, ela vai sair daquele status quo. Se ela não estiver disposta a receber, você pode fazer a novena que quiser, você pode fazer a vigília que quiser, se a pessoa estiver fechada. Eu não quero receber, eu não creio mais nisso, tudo bem, é decisão dela, por isso nós temos o livre-arbítrio. Então, a minha felicidade, ela é intocável. Eu estou feliz 24 horas por dia, sim, porque eu Oi, respiro 24 eu vou horas passar na por padaria. dia. Tem que comprar presunto e queijo. Fabiana Presunto gosta e de tomar queijo, café. quem vai comprar presunto e queijo? Fábio, Fábio vai comprar presunto e queijo. Fecha o microfone, Só Fábio. vou comprar pão e presunto, né? Queijo, então tem, né? Pelo que a senhora falou. Pela sua fala, queijo tem, né? É, por alguma questão aqui. Agora fechamos de todo mundo. Abre o seu aí, viu? Demetrios, abre o teu aí, porque a gente Ah, não. que Isso, legal. pronto. Aberto, Agora aberto. fechou de todo mundo. Agora abre o seu. Vai lá, manda ver. Tá Beleza. bom. Então, voltando. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, é que, primeiro de tudo, você tem que olhar para você, olhar no espelho e estar feliz com aquilo que você está vendo, com aquela pessoa que você está vendo. Porque se você quiser conversar com o Criador, legal, você pode fazer o caminho da Compostela, você pode ir na sua igreja, não tem problema nenhum. Isso tudo é válido, não importa se você é batista, adventista, judeu, espiritualista, umbandista, não tem nenhum problema. Religiões são só caminhos que nos reconectam à essência do Criador, né? Tanto é que a própria palavra fala, né? Religião é religar. Eu preciso me religar. Se você está desligado, né, precisa pensar em se religar. Por isso pode ser que você está vivendo uma vida de angústia, de pânico, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de dor, de sofrimento, de doença, né? Qualquer problema de saúde, pode ser de unha encravada, câncer terminal, é só um descompasso emocional. Meu conjunto de emoções não está boa. Eu vou reverberar isso no meu corpo. E o meu corpo vai acender uma luzinha como o painel do carro. Sabe o painel do carro? Evaldo, né? Você viajou para o sul de carro, né? Então, de repente, em algum momento, pode ser que acontecesse que acendesse uma luz espia no painel. Falta de Foi. óleo, temperatura, freio, ignição, alguma coisa. Existem hoje uma série de LEDs de luzinhas alerta. Olha, tem um problema aqui. Então, o que que eu faço? Eu paro na oficina mecânica e eu não adianta eu trocar a lâmpada, porque o problema não é na lâmpada. Então, tem pessoas, por exemplo, que olham no espelho e está fazendo a barba, ou a mulher está fazendo maquiagem, borra o olho. Não adianta você pegar um algodão com demaquilante e ir lá no espelho e ficar limpando o espelho. Não adianta você que está fazendo a barba, cortou sem querer e está sangrando, você pegar um algodão e ir lá no espelho tentar passar um produto no espelho. Não vai, o problema está aqui. Eu preciso curar aqui, eu preciso curar minha mente, para que o meu corpo, mente sã em corpo são. Então eu preciso curar minha mente, como eu estou pensando. Então, por exemplo, pessoas que têm
E isso tudo por quê? Que isso tudo desconecta a pessoa da sua felicidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de diabetes descompensado, né? Que é o açúcar no sangue, né? Então, tem pessoas que têm problema de diabetes. A diabetes é emocional? É emocional. O que que tem a ver? Tem a ver com o pâncreas. O pâncreas regula o quê? O açúcar do sangue. O açúcar é o quê? É o doce da vida. Então, pessoas que desenvolvem um quadro de diabetes têm um problema de quê? De doçura com a vida. São pessoas muito rígidas, são pessoas muito duras, não aceita que as coisas têm que ser muito certas, são pessoas muito duras, inflexíveis, perderam a amorosidade por si mesmo. Então, o que que acontece? O pâncreas. E aí eu me torno uma pessoa infeliz, porque olha o que aconteceu comigo, agora eu tenho esse problema. Se você tem, tem, porque se você fala, você realiza, você cristaliza isso no seu corpo. Ah, mas eu não tenho diabetes, mas eu tenho pressão alta. Legal, você nasceu com pressão alta? Não. Então, o seu problema é o meio onde eu vivo, a pressão é tanta que a minha pressão arterial vai aumentar. E a partir daí eu tenho também uma alimentação totalmente desregulada que vai potencializar o resultado. Tem pessoas que têm uma dor na lombar incrível. Dmitry, minha lombar me pega, sabe? A lombosacral. A lombar tem a ver com a estrutura da manutenção do nosso corpo físico. Mantém a base da coluna, mantém o corpo. No mundo processual, aqui no mundo sistêmico, o que mantém a nossa vida é o lado financeiro, né? Hoje você não consegue viver se você não tem dinheiro para qualquer coisa. Estamos aqui na sala do Zoom, tem que pagar a mensalidade do Zoom. Você quer, né, o chat GPT? Não tem que pagar mensalidade, seja $20 ou 15. Se não pagar, vai ficar na versão gratuita, mas que não te dá todos os recursos. Não, eu quero todos os recursos, tem que pagar. Ah, mas $20, o dólar está mudando. Ou você quer, não quer, não tem. É simples. Então, o que que acontece? Eu preciso entender o que acontece na minha vida. Então, quando eu tenho uma preocupação excessiva com o futuro financeiro incerto, a minha coluna vai desenvolver hérnia de disco lombosacral. Você pode ir no médico, pode operar, pode fazer ginástica, tudo vai amenizar. Mas enquanto eu não resolver o meu problema emocional em relação à energia do dinheiro, minha coluna não vai se recuperar. Posso fazer cirurgia, colocar pino, vai começar a estourar problemas em outros lugares do meu corpo. E cada parte do seu corpo tem a ver com um estado emocional que você precisa voltar a centralizar ele na energia do Criador, da perfeição, da abundância. Então, enquanto eu não defino isso, não entendo que felicidade é meu estado de viver, é o ar que eu respiro. Eu estou respirando, eu preciso trabalhar a felicidade. Eu posso não estar alegre com uma situação, eu posso não estar contente com uma outra situação, mas eu tenho que ter discernimento que diante deste momento, o que é que eu posso fazer para contribuir positivamente para resolver aquela situação? Qual é a minha situação? Minha situação, Dimitrios, é financeira. Preciso resolver uma situação financeira. Legal, eu tenho que me centrar, praticar meditação, etc e tal, olhar, e aí eu tenho que primeiro, não, eu preciso estabelecer metas, objetivos. Você não tem que fazer nada disso. Você tem que fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com você. Compartilhar. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Permitir. Eu tenho que permitir as coisas aqui. Eu tenho que entrar no ajuste. Ah, será que eu consigo? Ah, vocês estão me vendo aí, mas não está aparecendo minha tela, né? Está aparecendo a minha tela? Uma bússola? Sim ou não? Ô, Evaldo, libera seu microfone. Está aparecendo uma tela. Ah, só uma tela, né? Deixa eu interromper o compartilhamento. Por quê? Porque. Deixa eu ver uma coisa aqui rápida. Deixa eu ver. Quero ver se eu compartilho com você. Param, param. Ok, ok. Eu vou fazer uma coisa aqui. Evaldo. Evaldo, eu vou mandar uma foto para você, Evaldo. E aí, como você. Porque se eu precisar pedir autorização no meu computador, eu vou ter que sair da reunião para voltar. Eu compartilhei uma tela no WhatsApp, que é uma foto. E aí você. Vê se você consegue abrir o WhatsApp no seu computador. Daqui a pouco, quando você conseguir, compartilha ela para nós, tá? É só uma imagem. Ah, olha só. Isso, obrigado. Ó, uma salva de palmas para o meu assistente de palco. Gratidão imensa.
Muito obrigado, muito Tá na obrigado. tela, tá na Tá na tela. tela. Beleza. Então, tem aqui mais meus 7 minutinhos respeitando o tempo, tá bom? Então, o que nós precisamos primeiro definir na nossa vida? Qual é o nosso propósito? Depois, as pessoas querem estabelecer metas, um plano de ação e um monte de coisa. Enquanto você não define qual o seu propósito, qualquer coisa que você planejar para o seu 2025 não vai funcionar de forma perene para 2026, 27, 28, porque eu vi o Evaldo falando alguma coisa deste projeto que vocês estão fazendo, que eu caí de paraquedas, que é algo sobre planejamento 2025. Precisamos primeiro entender qual que é a energia de 2025. 2025 é um ano 9. Assim como 2024 era um ano 8 de equilíbrio entre espiritual e material, preciso trazer esse equilíbrio, para que em 2025 é um ano 9. 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9. 9 significa que é um ano de finalizações. Esse é um ano, não adianta eu fazer um planejamento de crescimento e não sei o quê. Eu posso fazer esse planejamento, mas 2025 é o ano de finalização. O que quer dizer o ano de finalização? Sabe, se eu não entender a energia planetária, do campo magnético do planeta, do que está acontecendo, eu não entro em sincronicidade com a vida. Aí eu vou para um lado e a vida vai para o outro. Eu falo, mas o que está acontecendo que está dando errado? Está dando errado porque você está na contramão. É simples assim. Não tem nada de complicado. É que você não sabe os números, você não sabe a receita do bolo. O bolo não vai crescer. Ah, mas os ingredientes são de primeira qualidade. Lamento, você colocou na ordem errada. O fermento é o último ingrediente, você colocou como primeiro, o bolo vai desandar, não vai funcionar. Tem a temperatura certa do forno, tem algumas questões importantes. E uma das mais importantes é você entender qual é a energia do ano que você está e entender qual é a sua energia. Primeira coisa que você tem que fazer é o seu mapeamento quântico de vida para entender sua energia, seu propósito, sua missão de alma, sua motivação, entender a energia do ano, alinhar isso tudo e agora você define seu propósito. Propósito definido, o que que eu faço? Eu vou começar com o meu plano de ação. Aí eu vou estabelecer metas, mês a mês, dia a dia, objetivos. Para quê? Para atingir o propósito maior, que é o quê? O meu propósito, o meu destino pessoal, que é diferente do Evaldo, é diferente do Marcos, é diferente do Renato. Cada um de nós tem um direcionamento e eu preciso seguir o trilho da minha vida. Lá na frente, todos convergem para o mesmo objetivo, que é o quê? Irradiar a luz do Criador, o amor incondicional pela humanidade. Mas cada um dentro dos seus dons, talentos e objetivos pessoais de crescimento e evolução. Então, 2025 é um ano para você limpar armário, limpar a gaveta. Hoje eu estava falando com uma mentorada sobre isso, ela falou, nossa, Dimitrios, eu desde a virada do ano eu estou numa angústia imensa aqui, eu olho para o meu guarda-roupa, eu tenho vontade de tirar tudo, fazer mudança. Eu falei, isso vem da onde? Vem da energia planetária empurrando a gente para finalizar processos. Relacionamentos que não estão bem, eles vão ser finalizados, as coisas não vão caminhar. Os relacionamentos que eles precisam se realinhar, se reestruturar. Por quê? 2025 é um ano 9 que tem energia do 5. O que é o 5? Mudança bruta. Mudanças vão acontecer, mudança de cidade, mudança de empresa, mudança de negócio. As coisas vão eventualmente parar. Deixa eu ver, acho que saiu a É, tela. Tá? Depois céu, já coloco de novo, pode deixar. não, tranquilo. Então, eu preciso entender isso, porque senão eu vou ficar pecando na minha felicidade, eu não vou conseguir despertar essa minha felicidade. Por quê? Porque eu estou preocupado com o dinheiro, eu não sei o que está acontecendo, parece que o mundo está acabando, eu estou esperando uma, sei lá, uma terceira guerra, as coisas, a política está não sei o quê, não está nada acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Finalização do processo. Nós estamos vivendo num meio. Eu preciso entender qual que é a energia da pandemia. A energia da pandemia faz parte do movimento da precessão dos equinócios, que é a mudança do campo vibracional do planeta, que começou 18 anos antes de 21 de dezembro de 2012 e vai até 21 de dezembro de 2030.
Então, nós estamos no olho do furacão do processo de mudança. Por que que surgiu a internet? Por que que as redes sociais estão aí? As crianças cristal, as crianças hoje que são autistas, os outros que têm síndrome de Down, que parece que estão brotando por aí a todo vapor, negócios acontecendo online, a configuração dos negócios está acabando. Recentemente, essa semana, saiu uma reportagem aí do Abílio Diniz, que está desmontando toda a estrutura financeira deles, o negócio está desmontando tudo. E você falou: o que está acontecendo? O mundo está acabando? Não, é essa mudança para a chegada do novo em 2031. E este é um ano para finalizar processos, para que 2026 dê início ao novo, os novos projetos que você está estruturando. Mas para entrar o novo, eu tenho que tirar fora o velho. Eu preciso limpar armário, gaveta, pessoas, grupos de negócios e, acima de tudo, pensamentos e sentimentos. Eu preciso me abrir para a chegada do novo. Eu preciso deixar emergir de dentro de mim a alegria e a felicidade plena que existe, que nada mais é que o amor do Criador por mim. Deixar isso se tornar consciente a cada instante do meu dia. Olhar para o meu propósito, o que que eu vim fazer aqui? Dimitrios, eu não sei qual é o meu propósito. Esse é o meu trabalho. A gente pode construir seu mapeamento quântico de vida, um relatório de quase 50 páginas de quem é você em essência. Eu defino o meu propósito, agora eu vou para o meu plano de ação, agora eu sei qual o direcionamento, agora eu sei que armário eu tenho que limpar, principalmente da minha mente, da minha consciência. Eu sei como alinhar a energia do meu relacionamento. Muitas sociedades vão acabar terminando, muitos processos, projetos vão acabar terminando, finalizando, porque é tempo de finalização. Hoje mesmo me ligou uma outra mentorada minha, desesperada, dizendo que o sócio ligou para ela, dizendo que quer terminar. O ano passado, esse sócio também é do relacionamento dela, uma pessoa do seu relacionamento íntimo, e o ano passado ele decidiu, eles são sócios na vida e nos negócios, né? E o ano passado ele decidiu que não queria mais o relacionamento, terminou o relacionamento com ela, mas que iam ficar só na empresa. Beleza, e agora hoje ele ligou para ela e falou: olha, eu quero finalizar a empresa também, não quero mais manter a sociedade nem relacionamento, tá? Não precisa subir mais de novo, que eu já terminei. Então ela me ligou e falou: eu escrevi um artigo essa semana no LinkedIn falando sobre energia do ano, exatamente isso, finalização. Se eu entendo isso e eu olho para dentro de mim, eu não tenho motivo para não estar feliz. Eu falei: e você vai comemorar isso hoje? Como é que eu vou comemorar o término de um relacionamento e o término da minha sociedade? Lógico, agora você está livre para receber o novo que a energia planetária quer entregar para você. Se abre para o novo, para, senão você vai entrar num processo de depressão, querendo segurar aquilo que a vida está tirando da sua mão para chegar a algo maior e de abundância. Se permita ser feliz. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, assim, do fundo do coração, respeitando religiosamente o tempo, né? Comecei às 20h10, 20h38, em 2 minutinhos. Olhe para dentro de si, né? E tente achar em que baúzinho essa sua felicidade ficou escondida. Quem disse para você que a felicidade é feita, a vida é feita de momentos felizes? Se nós olharmos para o externo, nós temos muito mais momentos de infelicidade, de dor, de sofrimento, de pânico. Se você ligar no noticiário, então esquece. Se você olhar para as redes sociais, esquece, você não vai conseguir achar a tua felicidade em lugar nenhum. Por quê? Porque ela está dentro de você. E uma outra coisa que está acontecendo, as pessoas na busca pela felicidade têm encontrado muita frustração. Por quê? Porque ninguém tem encontrado. Porque você não consegue encontrar fora aquilo que está dentro de você, assim como a presença do Criador. Não busque Deus fora, nas coisas, nos templos, nos outros. Deus habita, a força, a energia do Criador habita dentro de você. E quando você quiser conversar com Ele, levante-se e olhe no espelho. A imagem e semelhança do Criador está reverberando no espelho, que é você mesmo. Converse com você, converse com a sua estrutura celular, desperte a sua felicidade plena e vamos viver uma vida alegre, contente, felizes. Um beijo no coração, gratidão, fico por aqui se alguém tiver alguma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Primeiramente, dizer que essas coisas que você falou aí,
são maluquices gostosas que a gente precisa encarar, né. E me passou pela cabeça, viu, Demetrios, e a pergunta que eu tenho é o seguinte: se esse ano é um ano de finalização, né, parece incrível, mas eu e a minha esposa há poucos dias também falamos em jogar fora um monte de coisa que tem aqui na nossa casa. Mas se a gente está num ano de finalização, isso quer dizer que não adianta eu querer, programar para começar nada novo que não vai vingar? Como é que é isso? Então, É, que loucura esse negócio, hein? é. É uma Nós pergunta precisamos provocativa. entender. Nós precisamos entender. Nada me impede de que eu comece algo novo. Mas assim, eu vou dar um exemplo muito simples, que é uma metodologia que nós temos aqui em casa. Eu sou pai, tenho 6 filhos. Cadê ele? Ele sumiu? Não, tô Ah, não, aqui, tô tá aqui, aí. tô aqui. Você mudou de posição. Não, vamos lá. Então, bem rapidamente para responder. Isso acho que vai clarear responder a sua pergunta. Aqui, eu sou pai, tenho 6 filhos, né? Hoje meus filhos já são grandes, etc e tal. Mas nós tínhamos um princípio que é o seguinte: ah, pai, vamos no shopping? Vamos. O que vocês querem? Ah, eu quero comprar tênis, roupa, alguma coisa. Legal. O que você quer comprar? Ah, eu quero comprar 2 tênis, uma blusa, um short, mais não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Então você precisa escolher antes os 2 tênis, a blusa e short que você vai tirar do seu guarda-roupa. Não, mas eu não quero dar nada. Não, então você não vai comprar nada. Não tem lugar para a chegada do novo se você não liberar o velho. Não, mas os meus tênis estão bons, então você fica com o seu tênis bom porque não tem lugar para colocar. Eu não vou comprar um outro guarda-roupa. Entende? É assim. Dimitri, eu não posso criar nada novo? Pode, mas você precisa abrir espaço para esse novo chegar. Tem que Senão fechar o você vai velho, empilhar. Senão tem que você vai fechar o empilhar. velho. Sabe o que vai acontecer? A energia do velho vai estragar o novo que não vai prosperar. Porque você tem o velho, é aquela coisa da maçã podre. Você tem uma maçã podre que você sente, já conversou com a esposa, vamos liberar coisa do armário? Vamos. Então libera. Quando você liberar coisa do armário, você está liberando coisa da mente. A criatividade vai surgir para o novo acontecer e poder começar o processo de frutificação para vingar em 2026. Não significa que Sei, eu não posso. O que a pessoa quer fazer é comprar mais 3 calça jeans e não quer tirar nenhuma do armário. Não vai funcionar. legal, muito bom. Temos uma pergunta aqui também, Lúcia Helena. Vamos fazer uma Isso. pergunta. Nós temos espaço para mais 2 perguntas, depois a gente vai prosseguir. Diga lá, Lúcia. Tá bom, então, assim, é muito interessante o que a gente ouviu aqui, e acho que muito alinhado essa questão, né, da limpeza. Suas árvores da felicidade são lindas, mas não é isso que eu adoro, né? Plantas, assim, são lindas, mas o que eu queria dizer é o seguinte: pelo que você trouxe, é essa questão de sempre que você tem uma doença, você está alinhado, tem alguma área da tua vida que está desalinhada em algum ponto. Mesmo quando essa doença ela advém de uma prática que você faz e que você gosta muito, pode existir algum desalinho? Vou dar o exemplo, mas assim acho que para você entender, para os colegas também o que eu estou falando. Eu gosto muito de correr, eu sou corredora, sou maratonista. E eu tenho tido assim muita canelite que ninguém consegue explicar. A gente não consegue os tratamentos convencionais, enfim. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E mesmo gostando, não é nenhuma falta, pode ser um desequilíbrio em alguma área na forma que você trouxe. Eu fiquei aqui só Canelite, pensando. deixa eu entender. Canelite seria na canela do pé, Perna, na perna. perna, Perna direita ou esquerda? esquerda. Então, esquerda tem a ver, né? Pernas tem a ver com o caminhar da vida, tá? Então, preciso olhar a Lúcia Helena, lógico, a gente precisaria falar com mais profundidade, tá? Mas só para você ter uma ideia. Lado esquerdo tem a ver com papai, lado direito tem a ver com mamãe. Precisa entender, qualquer coisa que aconteça do seu lado esquerdo tem a ver com relacionamentos com meu pai. Qualquer coisa que tenha a ver com o meu lado direito tem a ver com um relacionamento com a minha mãe. Então, eu preciso entender, e aí precisaria trabalhar com mais profundidade, entender o que é que eu tenho que resolver com a minha mãe, que no caminhar da minha vida, quando eu quero correr para fazer as coisas, começa a me doer, começa a me machucar.
Eu Entre achei assim interessante. Não pode ser advindo de uma coisa que você gosta muito de fazer. É isso que eu estava falando, porque Não, assim, não tem a ver com você gostar muito, tem a ver com a parte do corpo que ela atua. entendi. Porque, por exemplo, ela poderia ter essa tendinite, canelite, poderia ser na outra perna, poderia ser na coxa. Por que na canela do lado esquerdo? Tá bom. Tá? É que nem Não, pessoas, por exemplo, que torcem o tornozelo. Ah, eu pisei em falso. Mentira! É porque você está sem segurança no pisar da vida. Entre sair do passado e para o futuro, você não tem segurança. O teu tornozelo vai torcer, não tem jeito. tá bom, obrigada. Parabéns aí pelas árvores da felicidade. Parabéns. Legal. Dimitrios, eu vou eu vou prosseguir aqui um pouquinho, e eu quero, assim, profundo do fundo do meu coração, você é convidado para continuar com a gente aqui, mas fique à vontade. Eu não sei como está a tua agenda, porque você é uma pessoa bastante, disponível, mas também com muitos compromissos. E eu quero dizer o seguinte, que a minha reflexão sobre essa fala do Dimitrios tem a ver com o fechamento dos ciclos, de repente, as epigêneses que a gente enfrenta, né? E enquanto você ia falando aqui, eu já preparei um prompt aqui para a inteligência artificial para a gente tratar disso. Precisamos, ó, meu tô careca aqui, ele também, né? Mas eu tenho, e a gente precisa tratar disso. Então, o objetivo aqui, né, eu vou também, além dos contatos que o Dmítrios está colocando aqui no chat do Zoom, fiquem à vontade, eu depois também vou reforçar no nosso grupo de convidados aqui, também o site dele, os contatos dele. Então eu quero dizer, Dmítrios, que a sua fala para mim foi muito inspiradora, e eu quero prosseguir aqui agradecendo e já fazendo a demonstração da primeira ferramenta de inteligência artificial nova de hoje, tá? Porque nós estamos, né, nesse processo. Dimitrios, muito agradecido e fique à vontade, fique até quando puder, e eu vou prosseguir aqui e a gente vai explorando aí algumas questões. Então, ontem, olha só como é que são as coisas. Eu tinha estruturado esse prompt para passar ontem, mas ontem não deu tempo. Aí ficou para hoje. Aí veio a fala do Dimitrios. Eu só fiz um pequeno ajuste e a gente vai então tratar aqui nesse momento. Então, gente, vamos continuar aqui com o nosso trabalho, sempre dizendo o seguinte: as ferramentas de inteligência artificial são meros instrumentos que aumentam o nosso conhecimento, né? E, e esse é o processo que a gente vai agora compartilhar com vocês para que a gente avance, então, um pouquinho aqui no processo. Bom, eh, olha só, vocês lembram da cebola, né? Vocês lembram da cebola? Esta é a nossa simbologia do aprendizado de inteligência artificial. Nós estamos refletindo sobre futuro e que provocação linda a gente teve agora. Estamos refletindo sobre o futuro e, ao mesmo tempo, estamos pensando no que a inteligência artificial pode nos ajudar. Então, a gente está nas casquinhas de fora da cebola, hoje a gente vai entrar um pouquinho mais para dentro, tá? E aqui eu separei, então, um prompt que eu reescrevi agora, tá? Focado no autodesenvolvimento, porque na fala do Dimitrios, eu pensei o seguinte: como é que eu tomo o pé de onde eu estou? Ou eu faço uma análise profunda com o Dimitrios, ou eu posso começar tentando me conhecer melhor, me olhar no espelho, né? Que é a imagem que o Dimitrios falou. Então eu fiz o seguinte prompt:
que nós vamos buscar agora na inteligência artificial, não sei o que vai vir. Haja como um mentor que apoia pessoas na busca do autodesenvolvimento. Para 2025, eu gostaria de dedicar algum tempo em me conhecer melhor. Tenho dificuldade em encerrar ciclos que já estão antigos e não ajudam mais. Olha aí, Dimitri, o sapato que está lá no te na. Apresente sugestões de leitura, filmes, vídeos e atividades. Contemple atividades mensais durante todo o ano. Apresente fontes alternativas. Bom, então, o que que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu posso pesquisar de uma forma organizada algumas dicas. Como eu falei ontem em relação aos nutricionistas, é a mesma coisa. Nós não vamos substituir o médico, nós não vamos substituir o nutricionista. Nós vamos encontrar uma forma de fazer isso, de ter uma ferramenta. E é hoje aqui, então, nós vamos fazer isso agora usando uma ferramenta chamada Perplexity, tá? Que alguns que já fizeram o curso comigo conhecem, e eu vou falar um pouco sobre ela então. Então, deixa eu tirar aqui o prompt, já vou compartilhar a ferramenta com vocês. Tá aqui, compartilhar, papapá, compartilhar, tá? Pronto. Está aqui na tela de vocês. Eu estou compartilhando aqui uma ferramenta chamada Perplexity. Está aqui no alto o nome dela, Perplexity. Daqui a pouco sai a logomarca. E aqui, então, quando você entra no Perplexity, ele fala assim: pergunte-me qualquer coisa. Eu vou colocar aquela pergunta que eu mostrei para vocês aqui. Haja como um mentor que apoia pessoas em busca de autodesenvolvimento. Para 2025, gostaria de dedicar algum tempo em me conhecer melhor. Botei o "me" até com M maiúsculo aqui, tá? Pá. Vamos ver o que que o Perplexity tem e eu já vou explicar por que que eu escolhi o Perplexity, tá? Então, aqui as primeiras respostas, tá? Sugestões de leitura. O poder da leitura, coaching, mentoring, artes de encerrar ciclos, tá? Filmes, Amor Sem Escalas, Comer, Rezar e Amar. Vídeos, 5 dicas para 2020, para que 2025 seja o melhor ano de sua vida. Conteúdo sobre coaching. E aí ele vai me dando aqui uma porção de atividades mensais, tá? Fontes alternativas, etc. Então, gente, o Perplexity é uma ferramenta que mistura pesquisa com LLM, tá? E aqui ele vai trazer perguntas relacionadas ao tema. Então, por exemplo, quais são os melhores livros para entender melhor seu autodesenvolvimento? Aí eu vou pegar aqui 10 livros, 15 livros, etc, etc, etc. Ó, ele vai trazendo essas recomendações. Então, ele te ajuda. O Perplexity é uma plataforma de inteligência artificial misturada com busca, tá? Aí, assim, você, a partir disso, você vai fazendo seu planejamento a partir de um problema que você colocou para o Perplexity, tá? Aí, se você tem um mentor gabaritado, como o Marcos Wunderlich, como o Renato, como o Dimitris, como o Evaldo, como outros aí, né? Você pode, então, dizer: olha,
eu tenho isso aqui, já dei uma olhada nisso, o que que você acha? O que que você tem a sugerir e tal, né. Então o Perplexity, ele trabalha muito essas fontes alternativas, por isso que é uma ferramenta de inteligência artificial que eu recomendo muito. E vou dizer uma coisa a vocês, essa versão que eu uso aqui é gratuita e eu uso ela há mais de 1 ano e ela me atende perfeitamente, porque não precisei fazer pagamento, tá. Agora, olha o que que eu vou perguntar aqui embaixo, pergunta de continuação, tá. Faça um quadro com plano de ação recomendado, tá. Aí, o que fazer? 2, como fazer? 3, de quem eu preciso de apoio, tá? Aí aqui, eu vou colocar uma observação, pode deixar esse, essa coluna em branco, para ser preenchida depois. Então, o que que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou estruturando a minha o meu plano. Vamos pedir esse quadro aqui, vamos ver o quadro que ele vai fazer. Ó, tá aqui já o quadro feito, um quadro de sugestão em cima daquele plano, tá? Opa, passei demais. Primeiro, o que fazer? Definir metas pessoais e profissionais. Criar um diário de gratidão. Olha que negócio interessante, tá? Participar de um workshop sobre autoconhecimento. Praticar meditação e mindfulness. Realizar uma análise SWOT pessoal. Conectar-se com um mentor ou coach. Ler um livro sobre desenvolvimento pessoal, refletir sobre ciclos, participar de grupos de apoio, etc, etc, etc. Aí, eu olho que esse quadro aqui ficou faltando uma coisa, ficou faltando um cronograma, tá? Tá faltando a data aí, né? Eu esqueci de pedir a data. Então eu vou aqui embaixo e digo assim, né? Ótimo quadro. Agora, acrescente uma coluna com sugestão de datas, contemplando o ano todo de 2025. É? Então eu quero agora que ele me faça um quadro contemplando o ano 2025. Então ele vai reestudar isso e tal, aí vai fazer uma resposta e espero que daqui a pouco ele me dê o cronograma. O que que nós estamos demonstrando aqui, gente? Então, vocês estão conhecendo uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Perplexity, está aqui no canto, que ela tem uma questão que ela é muito confiável em fontes. Está demorando aqui a resposta, não sei se é por alguma razão específica, mas a gente vai ver. Se a resposta demorar muito, eu posso refazer a pergunta, viu? Às vezes ele está, não entendendo, especificamente o que ele está fazendo. O que que é Perplexity, gente? Perplexity é uma plataforma parecida com o ChatGPT, mas que foi desenvolvida para trabalhos acadêmicos. Esta plataforma aqui é a queridinha das universidades, é a queridinha dos professores. Então, toda vez que você tiver com uma questão envolvendo pesquisa, referências bibliográficas, etc.,
use o Perplexity, não use o ChatGPT, não use o Gemini, não use essa daqui, que além de ser gratuita, essa é uma fundação sem fins lucrativos e talvez por conta disso ela não deu conta da resposta ainda, mas ela vai dar a resposta daqui a pouco. O que que nós estamos demonstrando aqui, gente? A partir daquela definição do propósito que Dimitrios colocou, a partir do processo de construção da mentalidade, do fechamento dos ciclos. Ontem nós trabalhamos finanças, trabalhamos conexão interpessoal, trabalhamos um monte de dimensões. A partir disso, então você, com o Perplexity, você começa a construir um referencial mais sólido. É isso que a gente tem, mais organizado, tá? Por que que é talvez pouco conhecido? Quem já fez curso comigo conhecia, mas ele é pouco usado. Por quê? Porque tem um massacre do marketing em cima do ChatGPT, e dos outros aí. Mas o Perplexity tem uma qualidade de uso muito legal, tá? Bom, eu vou fazer uma nova solicitação aqui ao Perplexity, porque ele disse que não entendeu a pergunta. Ah, mas agora ele disse que não entendeu a pergunta, mas deu a resposta, acabou de dar. Ele tinha dito: "Ó, fiquei em dúvida sobre a pergunta, não sei o quê", mas eu vou compartilhar com vocês aqui o cronograma, ó. Sugestões mensais. Janeiro, reflexão e planejamento, tá? Leitura, o ano do autodesenvolvimento, atividade, escrever suas intenções para o ano em um diário. Vídeo, 5 dicas para 2020, para que 2025 seja melhor. Fevereiro, exploração pessoal. Março, identificação de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São aquelas questões que nos impedem de ir adiante, né? Abril, conexão com a natureza. Maio, junho e assim por diante. Então, esse é um processo que você organiza melhor. Mas se você não gosta assim do jeito que ele apresentou aqui, aí você diz assim: ótimo, apresente esse cronograma em forma de tabela. Você não gosta dele corrido assim? Um mês, é? Dois, tema. Três, o que fazer. Pronto, né? Então eu quero que ele faça, ó, tá vendo aqui, ó? Ele transforma isso numa tabela. A tabela, talvez, para alguns, ela é muito mais fácil de você trabalhar. Ó, janeiro, qual é o tema? Fevereiro, e assim por diante, né? Então, isso daqui, gente, é uma maravilha. Você viu que em poucos segundos a gente organiza esse roteiro e ele serve de sugestão, né? Os coaches e mentores experientes, eles estão exatamente usando toda a seu conhecimento sistêmico, seu conhecimento de técnicas, e estão usando as ferramentas de inteligência para ajudarem os seus clientes a criarem seus roteiros e seus planos, né? Então, esse é um processo aqui para o Perplexity, tá? Bom, uma dica sobre o Perplexity, tá? Como eu fiz ontem, eu vou depois publicar esses prompts, tudo lá no grupo, né? Então, se vocês não anotaram, a gente publica tudo lá. O que que tem aqui, ó? Bem aqui embaixo tem uma palavrinha pro,
que você pode ligar um botão Pro. Pro é uma funcionalidade profissional do Perplexity, que na versão gratuita dá direito a 3 consultas por dia, tá? Então, além desse trabalho que eu mostrei aqui, o Perplexity permite, consultas mais sofisticadas, tá? Então, na modalidade Pro. Então, por exemplo, eu vou imaginar aqui o seguinte: a respeito do tema autodesenvolvimento, tá? E fechamento de ciclos, tá? Apresente o conteúdo de para um e-book a ser editado, né? Um e-book, só um e-book, ser editado não precisa, né? Um e-book, tá? Deve ter introdução, 2, referências técnicas aprofundadas e 3, conteúdo de estudo e 4, recomendações de leituras complementares. Então veja que eu estou pegando esse tema aqui e estou fazendo uma busca muito, muito maior. E isso ele vai pesquisando referências técnicas, pesquisando conteúdo, papapá, 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 e depois ele vai trazer aqui o conteúdo que eu pedi. Então, por exemplo, autores: Daniel Goleman, Carol Dweck, Marshall Rosenberg, Daniel Kahneman. Conteúdo, autoconhecimento, definição de metas, etc, etc. E aí ele vai produzir todo o conteúdo para um e-book de alta qualidade. Por isso que hoje é muito fácil você produzir. Agora, cuidado, preste muita atenção. Todo material que você produz com inteligência artificial, você precisa conferir, porque as plataformas de inteligência artificial, elas alucinam, elas às vezes alucinam. As pessoas achavam que isso era uma coisa ruim. Agora estão achando até bom, sabia? Na medicina diz que quando a plataforma alucina, ela dá oportunidade dos cientistas pensarem de outras coisas. Mas a gente, se você não for especialista no teu assunto, você tem que tomar cuidado. Outro cuidado importante, muito cuidado com o que você pede, porque o que você pede, você recebe, tá? Então, se você pede a dica como construir uma coisa ruim, você vai trazer, né? O Márcio está perguntando aqui se o Perplexity trabalha os pontos fortes e os pontos fracos. Dá para tentar maximizar os pontos fortes ainda mais e os pontos fracos através desse autoconhecimento? Vamos tentar, vamos responder a pergunta do Márcio voltando lá para a plataforma? Que tal? É? Então, eu vou copiar a pergunta dele aqui e vou voltar lá para a plataforma, tá? E vou colar aqui a pergunta dele, tá? Esse Perplexity trabalha com pontos fortes e fracos? Dá para tentar maximizar, para melhorar os pontos através do autoconhecimento? Vamos perguntar para ele, ver o que que ele acha, né? Primeiro vou perguntar para pesquisa mais simples. O que que ele está respondendo? Sim, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para maximizar seus pontos fortes. O que que se deve fazer? Primeiro, identificação, depois desenvolvimento, depois aplicação, tá? E aí ele vai dando um roteiro. Aí eu vou fazer aqui um complementar, tá? Meus principais pontos fracos são, tá?
desorganização, desorganização pessoal, estou fazendo uma coisa aqui por hipótese, tá? Desorganização pessoal, pouco tempo para estudo, tá? E o que mais? E pouco dinheiro, pouco dinheiro, vamos lá. Então, apresente sugestões para minimizar estes pontos fracos. Pronto. Márcio, vamos lá para a sua pergunta. E aí, ele vai apresentar aqui. Para desorganização pessoal, ele sugeriu aqui 4 coisas. Para o pouco tempo de estudo, sugeriu mais 4. Para o pouco dinheiro, sugeriu mais 4. Entenderam? Márcio, significa o seguinte: não há limite para você usar as ferramentas de inteligência artificial. O que você precisa é ter em mente exatamente a precisão de qual é a ajuda que você está buscando, tá? Qual é a ajuda que você está buscando na sua organização. Bom, palavra aberta aqui para dúvidas, coisas que pintaram aí sobre Perplexity, alguma, além da dúvida aqui do Márcio Suga, obrigado aí, tá? Dimitrios, diga aí, qual sua dúvida ou sua consideração? Diga. Na realidade, não é dúvida, né? É mais, acho que uma consideração para trazer Claro. um pouco de reflexão, né? A gente, sim, enquanto coach, mentor, né? Trabalhamos com as ferramentas, algumas não conhecia essa, conheço outras. Hoje eu utilizo mais a Gemini, até por conta do pacote que eu tenho dentro das ferramentas de Google, enfim, mas já usei o Aham. GPT. Mas isso que você traz, achei legal, né? Aquele resultado que o Perplexity trouxe, que eu acho que isso tem que ser primeiro avaliado por quem está procurando, né? Essa questão do autodesenvolvimento, porque o autodesenvolvimento ele é muito pessoal, né? Assim como, por exemplo, a Lúcia trouxe aquela questão muito pessoal, né? Olha, eu tenho uma situação específica na minha perna, eu já fui nos médicos, já consultei, eu não acho, né? Ninguém me dá uma posição do que é. Então, antes de mais nada, eu entendo que é importante a pessoa procurar um mentor de vida para depois com a ferramenta e não e muitas pessoas estão fazendo o contrário. Quando entramos na pandemia, as pessoas começaram a buscar muito autodesenvolvimento, 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 curso, 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 curso. Isso gerou um estresse, uma ansiedade muito grande, porque agora eu tinha um monte de curso, de um monte de coisa, eu não sei o que fazer. E as pessoas Sim. colocaram a carruagem na frente dos bois. Então, primeiro eu preciso do autoconhecimento, depois vem o autodesenvolvimento. Isso é até bíblico, Uhum. né? Conheça a verdade vos libertará. Então, primeiro eu preciso me conhecer para me libertar Uhum. daquilo que me aflige. Então, legal quando a própria ferramenta diz: procure um coach, procure um mentor, procure um profissional. A ferramenta, ela é como você vai no mecânico. O mecânico precisa ter as ferramentas, mas se ele não souber mexer no seu carro, com as ferramentas ele vai estragar o seu carro, ele vai danificar. Então, Uhum. Sim. achei isso muito legal. Só para complementar para as pessoas, né? A Hã. ferramenta é importante, mas você ter um mentor que entenda do seu lado humano e trate você como um humano, a ferramenta pode ajudar nas questões técnicas, mas eu É, acho isso muito muito importante. verdade, muito verdade. Então, assim, o que que a gente está observando, né? Você pega uma organização, tem muita gente aqui que é de grandes organizações. As grandes organizações, elas estão, eh, provendo, né, de profissionais, de instrutores, de mentores, e as pequenas também, né? Por quê? Porque esse relacionamento, a partir desse processo de autoconhecimento, é que vai trazer, né, no estudo da liderança. Nós temos aqui na sala o Azer, que é um grande estudioso e um facilitador aí do processo de liderança. Se a pessoa não se autoconhecer, né, ela não consegue avançar. Então, e
na falta de ou na pouca condição de ter um acesso, pleno a um desses profissionais, as ferramentas podem indicar alguns caminhos, sempre com cuidado. Aqui vale uma dica importante, que é o seguinte: de onde vem esse conteúdo que foi gerado aí no Perplexity? De onde vem esse conteúdo? Esse conteúdo vem de um processo que a gente chama de treinamento da inteligência artificial. O que que é o treinamento? É você oferecer e montar os grandes modelos de linguagem com referenciais de conhecimento universal daquele tema. Então, a precisão da resposta vai depender da qualidade do material que foi usado para treinar a plataforma, certo? O Perplexity, por exemplo, ele é baseado em produção universitária, TCCs, teses de mestrado, teses de doutorado, estudos de cientistas. Então ele tem esse viés universitário. O ChatGPT, ele é treinado com conteúdo da web e também com publicações científicas e tal. Então, quando você está diante de uma necessidade, o que que nós estamos vendo agora na inteligência artificial? A criação de ferramentas especializadas em determinados temas. Amanhã eu vou mostrar uma ferramenta especializada no gerenciamento da vida pessoal. Tá? Por que que eu não mostro hoje? Porque hoje nós estamos ainda no processo de expansão dos nossos insights, tá? Então, na medida em que, pegando essa dica aqui do Dimitrios, na medida que você avançar na utilização de determinadas plataformas, na minha modesta visão, vão sobreviver aquelas que estiverem melhor treinadas para aquele objetivo que você está usando, tá? Tem uma eu tenho um cliente que trabalha com publicidade, e na área publicitária, as ferramentas de criação de vídeos, de imagens estão super avançadas. O que quer dizer que gente que levava 3, 4 dias para produzir um filme universitário e cobrava 15.000 por esse vídeo, vai perder o trabalho, porque a ferramenta faz o mesmo vídeo com qualidade um pouco melhor, em 2, 3 horas de processamento, e tem gente oferecendo esse mesmo produto a 3, 4, 5.000 reais, né? Então, por quê? Porque as ferramentas de imagem estão sendo treinadas com material da indústria de cinema. Que está treinando as ferramentas de imagem é Hollywood, é Bollywood, o pessoal lá da Disney, né? E aí as ferramentas, a tecnologia faz isso acontecer, entender? Então, legal. Bom, eh, acho que sobre KPIs o desempenho conseguiria maximizar ainda mais os pontos fracos. Sim, aqui viu, o Márcio, pessoal, nós nós estamos dando o exemplo dos prompts para vocês perceberem o potencial. À medida que cada um de vocês tiver uma necessidade específica, eu recomendo que você desenvolva um pedido, né, um prompt adequado para cada uma dessas ferramentas. Por isso que eu estou trazendo aqui, essa variação. Legal? Vamos mais um pouquinho então. Nossa, o tempo correu aí, o tempo correu, mas vamos lá, ainda tem coisa para hoje, gente. Que nós estamos agora, trabalhando para avançar nesse processo, tá? Eu tenho visto muita gente preocupada com o sentimento, o que é muito bom, mas
pouco atento a fatos, tá? Então, se você não tem, se você não tem um acesso muito permanente a entender os sentimentos ou até a entender as implicações, por exemplo, de saúde que isso causa, como o Dimitris falou, você precisa você pode usar algumas dicas para o seu planejamento de 2025, tá? Uma dica, por exemplo, é curiosidade, né? Se você tem algo a buscar e você não sabe bem como, procure ver como é que outros bem-sucedidos fazem, né. Então isso é uma possibilidade. Um mentor de vida, um mentor de para o céu amanhã nós vamos ter aqui um mentor de carreira, né. Então ele vai falar sobre carreira. Ele vai trazer muitas das experiências e o próprio Dimitris, ao falar da sua experiência do acidente que ele teve lá com uma pessoa não desejada, né, esse é um processo de aprender com a experiência dos outros. Outra coisa importante para o planejamento de 2025, gente, considere diferentes perspectivas. Tem a visão A, tem a visão B. Quando você tiver muita certeza de alguma coisa, desconfie. Muita certeza é um perigo. Muita certeza. Eu costumo dizer, às vezes, para os meus clientes que foco demais é um perigo, né? Porque você deixa de ver outras coisas. Não, eu estou focado, eu sou um cara muito focado, não sei o quê e tal. Isso pode ser muito perigoso, né? Então você tem que abrir perspectivas, tá? Outra questão é a autoavaliação. Se você você tem que se autoavaliar, porque de repente você pensa que você está aqui já no centro da cebola, mas você está aqui na beiradinha ainda. Então, uma autoavaliação, ela vai ajudar você a enxergar o processo. Bom, eu pulei um slide aqui, tá? E uma dica também importante é você refletir sobre aquilo que realmente importa. Achei muito legal quando o Dimitris falou hoje do propósito, né. Afinal de contas, você está fazendo o quê? Eu, pessoalmente, já há algum tempo venho pensando seriamente em voltar a dar aula para crianças. Dar aula eu tenho filhos pequenos, né, e eu tenho como propósito, ser educador, isso sempre foi uma coisa para mim importante, e nos últimos tempos isso começou a bater, né. Aí eu falei aqui em casa e tal, a repercussão não foi lá muito boa e tal, mas eu acho que ainda nesta passagem terrena eu vou voltar a dar aula para crianças. Não sei, talvez no ensino regular seja um negócio meio maluco, mas vão inventar alguma outra coisa, né. Então, de repente, a gente tem que prestar atenção no chamado. Todos nós, de alguma maneira, temos dentro de nós a condição, e aí nós somos chamados para algumas coisas, né. E isso é que realmente importa, tá. De repente, coisas que a gente não fez e se arrepende, o tipo de vida, que a gente vive, regras, etc, tá. Então, são essas questões que estão aqui no planejamento de vida, né. Lembra que eu prometi para vocês ontem que hoje a gente ia focar muito no planejamento de vida. E eu quero trazer mais um prompt aqui agora, mais um, tá. Porque através desses exemplos que a gente começa a ver insights. Eu gosto muito de usar as ferramentas de inteligência artificial para insights. Eu raramente uso as ferramentas de IA como método.
Eu uso para insights, porque para mim elas são muito úteis. E eu preparei 2 prompts aqui interessantes que vou mostrar para vocês, e a gente vai trabalhar em cima dele agora então, tá? Eh, bom, um que é uma dica direta que eu quero conseguir. Então, falando assim, ó, haja como um mentor de sucesso pessoal. Isso aqui é muito relativo, eu não sei o que é mentor de sucesso pessoal. No ano passado, eu tive muitas dificuldades em cumprir um dos meus objetivos, que era, tá? Aí, cada um de vocês vai dar. Isso até a gente comentou ontem. Apresente uma lista das prováveis causas, depois de cada causa, apresente ao menos 2 sugestões. Aí eu quero perguntar, quem de vocês usou esse prompt que foi passado ontem para fazer algum exercício? Se usou, me diga o seu resultado, tá? Agora, você cadê? Eu pulei aqui, meu Deus, né, me perdi aqui, só um pouquinho, tá? Agora, nós vamos fazer outra maluquice juntando isso tudo. Eu o meu na minha família todo mundo gosta muito de vídeo, tá? Então você vai fazer um vídeo convidando as pessoas da sua família para compartilharem seus objetivos para 2025. Ofereça a marcação de uma reunião para consolidar o planejamento, tá? Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês a possibilidade de você, em vez de escrever alguma coisa, você fazer um vídeo para os seus amigos, lá na sua família, né? Você está fazendo o planejamento estratégico 2025, se você não envolver pessoas próximas, você vai ter problemas, tá? Se você não envolver pessoas próximas, você vai ter problemas. Então, vou mostrar para vocês aqui uma das ferramentas de vídeo, existem muitas, eu uso uma dessas, tá? Para você fazer um videozinho convidando as pessoas da sua família para sentarem numa mesa e fazerem um planejamento estratégico, né, da sua, enfim, de uma, de uma, o planejamento conjunto, é isso que estava me escapando aqui a palavra, tá? Fazer um vídeo de planejamento pessoal. Vocês certamente nunca não imaginaram fazer um vídeo para planejamento pessoal. Mas vamos lá. Eu estou compartilhando aqui com vocês uma ferramenta chamada InVídeo. Anotem aí, depois vocês, no final da aula, vocês testam. Não testem agora, porque vocês perdem a explicação. Ele tem umas manhas aqui. Então, quando eu entro nessa ferramenta chamada InVídeo, eu tenho a versão paga, mas a versão gratuita é muito boa também, tá? Então, eu vou aqui criar um vídeo. Tá? Eu vou criar um vídeo e, esse em vídeo tem 3 versões. A versão 2.0 é melhor do que a versão 3. Então mudem aqui para a versão 2.0. Primeira dica, anote aí. Aí você vai escrever aqui qual o vídeo que você quer. Então aqui, ó, tá? Faça um vídeo para convidar os membros da minha família para fazermos juntos o planejamento do ano de 2025. É, vamos marcar uma reunião para isso. Então, aqui, gente, nós estamos diante de um programa de vídeo que vai produzir um vídeo a partir de um comando de texto, tá?
Coloquei aqui o comando e vou mandar ele gerar o vídeo, tá? Então, claro que eu aqui criei uma conexão com essa atividade de planejamento. Aí ele começa a fazer análise, começa a fazer pensamentos e tal, e tal, e tal, e ele então vai produzir. Aí ele vai perguntar: quem é a audiência que você quer esse vídeo? Sua família, parentes, membros? Família. Não vi muita diferença entre os dois. Qual que é o tom que você quer dar ao vídeo? Inspiracional ou mais clean? Não, inspiracional. E qual é a plataforma que você quer usar como referência? YouTube. Então ele pede quem é a audiência, qual que é a linguagem e a plataforma. Aí você aperta em continuar, tá? E aí ele, ó, tem um peixinho aqui, ele começa a produzir, né? Opa, a, o mouse aí está um pouco atrasado, mas tudo bem. Olha o peixinho aqui olhando e projetando o vídeo. E ele está, então, produzindo aqui o vídeo. Enquanto ele produz o vídeo aí, eu quero dar algumas explicações para vocês, tá? Nos últimos anos, as plataformas de mídias sociais com vídeo cresceram muito em importância. TikTok, YouTube, Instagram, o mais o também o LinkedIn, né. E com isso, aprender a fazer vídeo passa a ser uma necessidade pessoal. Cada um de nós está sendo constantemente demandados para fazer vídeos. Então esse processo aqui de produção de um vídeo, ele vai impressionar a sua família, ele vai trazer como perspectiva, né, uma visão melhor, né, do que você está fazendo. Por quê? Porque o vídeo é atrativo. O vídeo é atrativo. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo que foi feito. Ele demora aí uns 5 a 8 minutos para fazer o vídeo, então eu fiz este vídeo um pouco antes e vou mostrar para vocês ele já pronto, tá? Mas o comando era o mesmo e tal, e ele é o mesmo vídeo, só quero colocar aqui, porque eu vou compartilhar com vocês e mostrar como que ficou o vídeo. Só um minutinho, tá? Eu vou mostrar então o vídeo que vocês, vamos ver aqui, compartilhar, espera aí, eu tenho que dar um comando especial nesse compartilhar aqui, senão ele não vai mostrar para vocês o som. Só um pouquinho. Eh Compartilhar o som. E aqui está o vídeo que o programa fez. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Juntos um plano para 2000. Espera aí. Que tal fazermos juntos um plano para 2025? Vamos juntos compartilhar nossos sonhos e metas para o novo ano. Seja começar um novo hobby, planejar férias ou simplesmente passar mais tempo de qualidade juntos. Temos grandes coisas pela frente. Que tal a gente marcar uma reunião de família, tipo um conselho de família? É a oportunidade perfeita para ouvir as ideias de todo mundo e fazer um plano que funcione para todos nós. Podemos marcar no calendário tipo Operação 2025 para garantir que todos estejam a bordo. Então, juntem suas ideias e preparem-se para compartilhar. 2025 vai ser incrível e tudo começa com a gente se unindo, que nem naquela música. Vamos juntos, vamos lá. Vamos fazer deste ano um ano inesquecível. Nos vemos na reunião. Vocês conseguiram ouvir aí o som? Estava um pouquinho baixinho aqui, mas eu acho que passou, né? Gente, este vídeo aí, ele depois que você dá o comando, ele leva 5 a 8 minutos para ficar pronto, né? E
existem várias dessas plataformas e, como eu disse, essa em vídeo. Então, veja, você lá no grupo de WhatsApp da família, em vez de colocar uma frase lá, você pode colocar um vídeo, você vai impressionar pra caramba. E aí você pode fazer um vídeo para sua equipe, convidando eles para o planejamento do ano, né. Basta você dizer ali no comando sobre o que o vídeo que você quer que o vídeo saia, tá. Bom, dicas complementares, deixa eu voltar aqui pro nosso para compartilhar, né, só um pouquinho aqui. Dicas complementares, compartilhar novamente. Pam, 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 pam. Eu sempre demoro para compartilhar, né, mas vocês têm paciência aí. Então, voltei aqui no vídeo, tá. Essa ferramenta permite que você edite o vídeo, você pode trocar as imagens, você pode colocar fotos da sua família. Basta que você faça upload das suas imagens, tá. Então, você pode reescrever o texto, tá, e você pode colocar música de fundo. Tudo isso aqui sem entender uma linha de programação. Por isso que agora, a partir de agora, você vai ter a possibilidade de usar vídeo para seu planejamento pessoal. Se você quer convencer sua família a lhe ajudar, se você quer fazer alguma coisa específica, você tem esta possibilidade. Dúvidas sobre vídeo, sobre o que nós demonstramos aí, comentários, a hora é agora. O Ney está dizendo aqui que gostou, a Cláudia Boni. Oi, Claudinha, você está aí? Eu vi você entrando e não tinha te saudado entre algumas pessoas que eu conheço aí, daí eu vou saudando. Dúvidas? O que que vocês gostariam de esclarecer sobre vídeo? Vídeo para planejamento estratégico pessoal. Que tal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. O Márcio está dizendo aqui que os vídeos são muito usados em marketing digital, principalmente para fazer o que todo publicitário quer, call, chamada, etc. Sim, é verdade. Eu acho que a área que mais está usando vídeo de IA é a publicidade e o cinema, tá? O cinema tem usado muito do vídeo IA. Aqui no nosso foco é a vida pessoal, mas à medida que você aprende a usar esse tipo de ferramenta, você passa a ter esse recurso para qualquer coisa, né. Então, é uma atividade muito boa. Tem um detalhe aqui importante, as ferramentas de vídeo profissionais são ainda muito caras, tá. As ferramentas de vídeo profissionais são ainda muito caras. Por quê? Processar vídeo é caro, tá? Exige capacidade de processamento alta, renderizar vídeo, mas isso aí está ficando tranquilo, beleza? Isaldo está perguntando se pode inserir um vídeo real nosso da equipe. Pode sim, Isaldo, desde que tenha uma duração, veja só, essa ferramenta ela é boa para fazer vídeos de até 1 minuto e meio, 2 minutos de duração. Mais que isso, ela não é recomendado, tá? São vídeos curtos. Então, se você quiser inserir um pedaço do seu vídeo com até 15 segundos, 30 segundos, pode inserir, é tranquilo, tá? Mas se for muito longo, eu já tentei fazer isso, mas o resultado não ficou bom. O resultado fica bom quando a narrativa é produzida pela inteligência artificial, você pode colocar a sua voz, eu tenho minha voz aqui, a narrativa é produzida pela inteligência artificial e você tira a imagem e troca por fotografias suas. Ele faz uma simulação de movimento na foto, fica melhor, tá? Em vez de usar outros vídeos,
você deixa a narrativa da IA e coloca uma foto. Legal? Que mais dúvidas do vídeo? Que nós ainda vamos mais um conteúdo ainda hoje. Estamos quase terminando, né? Bom, então veja, gente, nós começamos ontem com várias dimensões e hoje demos uma exploração maior na dimensão vida pessoal, graças à bondade do nosso querido Dimitrios e as provocações que ele nos deixou, tá? E eu já quero, então, usar aqui ainda alguns minutos para fazer mais um degrauzinho e mais uma casquinha da nossa cebola, porque amanhã a gente fecha, né? Isso aqui está tudo assim, por enquanto, meio que um mosaico, né? Deve ter gente pensando aí, meu Deus do céu, no que é que isso vai dar, né? Será que eu vou sair daqui com planejamento de 2025? Vai sair, tá? Vai sair, né? Então, eu vou mostrar aqui mais um detalhezinho, né? Para a gente concluir o nosso dia de hoje, tá? Pá, 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 pá. Compartilhar. Tá. Gente, uma das maiores, um dos maiores investimentos que a gente pode fazer no planejamento é a dimensão educação e aprendizado contínuo, tá? Quem não se planeja seu aprendizado contínuo vai ter problemas. Mas é preciso você ter algum tipo de meta. Por exemplo, eu, pessoalmente, esse que vos fala, eu estudo em média 1h30, 2 horas todos os dias. Mas é como eu me propus a avançar, né? Eu levanto cedo, vou à academia. Eu vou à academia, viu, gente? Não parece, mas eu vou. E de vez em quando eu vou lá ver a academia, o que está acontecendo lá que não dá resultado. Não, brincadeira, eu frequento a academia de ginásio. E estudo normalmente de manhã, tá? Então, assim, ó, primeira dica: defina um tempo diário de estudo, diário de leitura e estudo. Por quê? Porque a felicidade, porque o nosso sucesso, ele está muito atrelado a essa questão do nosso de estarmos preparados. E aqui tem 3 subgrupos que eu considero importante para você expandir conhecimentos e habilidades. Habilidades profissionais, que aí você escolhe aquilo que é de interesse, né? Eu escolho sempre, né? Nos últimos 2 anos eu escolhi estudar inteligência artificial, mas eu não deixei de estudar outras coisas, né? Escolha aspectos de interesse pessoal, arte, esporte, culinária, fotografia, alguma coisa envolvendo. Eu, no interesse pessoal, estudo genealogia da minha família. Então, temos um site onde a gente pesquisa, a gente já tem nossos antepassados até 1000 anos para trás catalogados, né? E cultura geral. Então, não deixe de incluir no seu planejamento de 2025 essa dimensão educação e aprendizado contínuo, tá? E a outra dimensão que eu quero também ressaltar é a dimensão lazer e diversão, né? Viagens, atividades recreativas e tempo para hobbies. Houve um tempo na minha atividade profissional que eu trabalhava tanto que eram 12, 13 horas por dia e que aí eh, fui deixando de lado esse aspecto de dimensão lazer e diversão. Muito mal e mal eu fazia, tiravam as férias de 20 dias, vendia 10 dias e levava. Mas reconheço que não era uma coisa legal. Hoje eu já tenho um cuidado muito especial para planejamento desse processo
de dimensão de lazer, diversão. E a última dimensão que eu quero falar hoje também, como já introdução para amanhã, é a dimensão do impacto social. A filosofia ISG, ela está incentivando muito a gente a contribuir positivamente para a sociedade. Então, quem não estiver contribuindo positivamente para a sociedade, tem uma referência diferente ou menor aí. E as organizações e a própria sociedade já busca pessoas engajadas, pessoas com alguma atividade social. Então essa dimensão do impacto social, voluntariado, sustentabilidade, doações e apoio tem que estar no nosso planejamento 2025. É por isso que nós estamos lembrando aqui desse processo. Então vejam só, né? Com isso a gente completa aqui as dimensões do planejamento possíveis para 2025. Trouxemos para vocês hoje mais duas ferramentas, né? Eh, Nas atividades de treinamento que eu conduzo de inteligência artificial, essas ferramentas a gente aprofunda, a gente mas com as dicas que vocês já têm aí, eu acho que vocês conseguem operá-las mesmo novatos, né? E por isso, importante que a gente tenha. Hoje nós vimos o Perplexity, e vimos o InVídeo, né? Ontem nós vimos Mônica, Gama e ChatGPT. O ChatGPT equivale ao Gemini, equivale ao Copilot, equivale ao Llama e outros assim, né? Então já temos 5 ferramentas diferentes de inteligência artificial para usar aqui no nosso processo de planejamento estratégico, né? Bom, quem opera bem o ChatGPT já consegue fazer muita coisa, né? Amanhã a gente traz o palestrante de carreira, nosso querido Zé Humberto, e vamos aí dedicar um tempo a fechar tudo isso. Aí eu vou trazer para vocês uma ferramenta de organização pessoal que a gente pega esse mosaico todo e dá uma certa lógica nele. É isso que a gente vai fazer amanhã. Mas como ainda não terminou, eu quero saber qual é a palavra de hoje. Vou colocar em galeria aqui e o Dimitrios ainda está aí. A gente sempre faz aqui no fechamento, viu, Dimitrios? A gente faz aqui, pede para as pessoas dizerem qual que é a palavra que representa o que elas aproveitaram, o que elas sentiram no encontro do dia, tá? Então, fiquem à vontade, podem abrir o microfone, quem quiser falar o vídeo. Para Alguns já mim, colocaram aqui, o para Ney mim colocou incentivo, a Zé gratidão. Quem mais? Vamos lá. expansão de consciência. Expansão de consciência, Dimitrios, obrigado. Quem mais? Quero ouvir mais gente aí. Entusiasmo, expansão de consciência, Dimitrios já colocou, gratidão por tanto aprendizado. Quem mais? Hã? Mais gente aí, tô ouvindo, né? Os heróis da resistência. A gente está com a grande maioria que entrou aqui na sala, então significa que eu até estou achando que já vou dar aula de amanhã hoje, né? Até meia-noite a gente termina, mas o palestrante não está aqui, não vai dar. Mais alguma palavra aqui? Novo ciclo, Ju, Leda, gratidão. Cláudia está aplaudindo aí, né? Tranquilo? Bom, gente, então, com essas palavras finais de vocês, que a gente agradece muito, ó, Isaldo e Gisele, estou imaginando, ampliação mental, é verdade. O Márcio está falando em sustentabilidade, que foi no final da palestra, pois é. Eu vou colocar depois esse slide lá.
O Ricardo está dizendo: inspiração, desafios, muitas novidades. Pois é, Ricardo, todo dia tem novidade, né? Você que já fez o curso com a gente aí faz uns 4 meses, por aí, todo dia tem novidade. Por isso que quem está na jornada nossa, a gente sempre convida para continuar, para vir, porque sempre surge com novidades, né? E amanhã eu vou dar um presentão para vocês sobre as nossas jornadas aí, tá? E Samuel, felicidade. Pois é, ó, Dimitrios, a sua palavra aí, felicidade, também reverberou, né? Gente, agradeço de coração ao nosso convidado Dimitrios, agradeço de coração a cada um de vocês que está aqui e fiquem atentos, trabalhem com algum mote aí do roteiro de estudo. Até amanhã eu disponibilizo os slides de hoje, e amanhã a gente traz um outro convidado e fecha tudo isso. Esta é uma iniciativa de expansão de mentalidade, alguém colocou aqui, que visa demonstrar que a nossa vida pessoal pode ser facilitada em produtividade, em velocidade, com o uso de algumas poucas ferramentas de inteligência artificial. Não precisa ser aquelas 100, 200 que o povo propagandeia por aí, viu? Tá? Não entre nessa neura, né, de milhares de ferramentas. Um abraço a vocês e até amanhã. Estou por aqui, fico até aí o finalzinho. Quem puder abrir mais a câmera aí para eu tirar um print aqui, eu esqueci de tirar um print da tela. Se alguém quiser abrir a câmera aí para fazer um positivo, a gente tira um print da tela. Oxe, faz o positivo aí. Isso! Só um pouquinho aqui. Ah, beleza. Tirei o print da primeira tela. Tá bom, gente. Até amanhã então. E tu por aqui. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Ney. Tudo bom. Valeu, pessoal. Lúcia Helena, Boa Ney. noite, galera. Valeu, professor. Valeu, Claudinha. Tudo bom para você? Tá de férias ou tá trabalhando? Trabalhando. Boa É, noite, pessoal. hora Até dessa eu passo amanhã. lá. Até mais, Beleza. Aldo. Legal. Hum.